Imagina você comprar um carro novinho, automático, cheio de promessas de conforto e economia, e depois de alguns anos descobrir que o grande vilão do seu bolso não foi nem a manutenção do motor, nem a suspensão castigada pelo asfalto ruim aqui do nosso país, mas sim o câmbio CVT. Isso mesmo, esse tipo de transmissão que virou febre no mercado hoje em dia, principalmente em SUVs e sedãs médios, carrega tanto vantagens quanto pontos fracos que muita gente só descobre depois que já está com uma baita dor de cabeça. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar de forma clara, direta e sem enrolação quais são os 3 principais motivos que levam seu câmbio CVT direto para a oficina. Além de curiosidades, vantagens, exemplos reais de carros que já sofreram com isso, e se você tem ou pensa em comprar um carro com câmbio CVT, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te contar pode literalmente salvar o seu bolso de uma baita de um prejuízo. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir que você já deixe aquele like e se inscreva aqui no meu canal, porque isso me ajuda bastante. Desde já eu agradeço. Obrigado! Bom, para começar, vale lembrar por que o CVT ficou tão popular. Ele entrega uma condução suave, sem aqueles trancos típicos de um câmbio automático convencional, e ainda ajuda no consumo porque consegue manter o motor na faixa ideal de rotação. É por isso que ele se espalhou em carros como Honda Civic, Honda Fit, Nissan, Sentra, Nissan Kicks, Toyota Corolla e Toyota Corolla Cross, entre outros modelos. A promessa era linda: conforto, economia, durabilidade. Mas será que essa durabilidade toda é real? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Um dos principais problemas que leva seu câmbio CVT direto para a oficina é o superaquecimento. Esse é um ponto que pouca gente presta atenção. O CVT trabalha com a correia metálica ou corrente que fica entre 2 polias móveis. Quando você acelera, as polias mudam de posição e essa correia transmite a força. Só que esse sistema exige lubrificação perfeita e temperatura controlada. Em condições severas de uso, como no trânsito pesado das grandes cidades ou em subidas constantes com o carro cheio, o câmbio aquece demais e começa a apresentar sintomas como trancos, demora para engatar ou até entrar em modo de segurança. Esse é o famoso Leap Mode, que o carro perde a força justamente para não quebrar de vez. Quer um exemplo? Os Nissan Sentra e Versa de algumas gerações atrás ficaram conhecidos por isso. Muita gente reclamou que em viagens longas, principalmente em estradas íngremes, o carro simplesmente perdia o desempenho, porque o câmbio aquecia demais. Isso acabou gerando até processos e campanhas de reparo lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o que a gente mais via eram proprietários assustados com um orçamento altíssimo quando o problema aparecia fora da garantia. Outro motivo que pode levar seu câmbio CVT direto para a oficina é a manutenção inadequada. Diferente do que algumas montadoras chegaram a vender, o câmbio CVT não é selado para a vida toda. Esse papo de que o óleo não precisa ser trocado é uma das maiores armadilhas para o consumidor. O fluido específico para o câmbio CVT sofre desgastes como todos, perde as suas propriedades e não lubrifica como deveria. Resultado, a correia metálica começa a patinar e as polias sofrem desgastes e o câmbio vai apresentando sintomas que parecem pequenos, mas na prática podem evoluir para uma falha total. O mais grave é que quando o dono vai perceber, muitas vezes já é tarde demais e o reparo não sai barato. É por isso que carros como Honda Fit, Honda City e até mesmo Corollas, que já são conhecidos pela sua durabilidade, já deram dor de cabeça para quem acreditou na história de óleo vitalício e nunca fizeram a troca preventiva. Tem oficina especializada que mostra na prática um simples cuidado como o fluido a cada 40 ou 50 mil quilômetros poderia evitar prejuízos de mais de 15 mil reais em uma troca ou retífica do seu câmbio. O terceiro grande vilão é o mau uso por parte do motorista. Pode parecer besteira, mas muita gente não sabe como lidar com o câmbio CVT. É aquela mania de ficar forçando arrancadas bruscas, de segurar o carro em rampas só no acelerador, sem usar o freio, ou até de ficar passando de D para R sem parar completamente. Tudo isso vai castigando o conjunto, sobrecarregando a correia metálica e os componentes internos. É como se você estivesse encurtando a vida útil do câmbio sem nem perceber. E quando ele resolve quebrar, não existe mágica, é a oficina na certa. Um exemplo bem claro disso acontece com SUVs compactos como o Nissan Kicks e alguns Honda HR-V da primeira geração.
O dono comprava achando que podia acelerar como se fosse um câmbio automático tradicional, e depois de 60 ou 70 mil quilômetros, começava a sentir que o carro perdia a sua suavidade, ficava com os ruídos estranhos e até muito beberrão. Tudo isso reflexo de um CVT castigado pelo mau uso. Agora é claro que não dá para demonizar o câmbio CVT como se fosse um fracasso completo. Ele tem sim suas vantagens e, quando bem cuidado, pode durar muito. O Toyota Corolla, por exemplo, é uma prova disso. A Toyota investiu pesado em sistema de refrigeração mais eficiente, usa fluidos de alta durabilidade e até adotou uma engrenagem de partida para reduzir o esforço da correia nas arrancadas. Resultado, os casos de falha são bem menores, mas ainda existe. Se o dono não respeitar as trocas de óleo e o uso do óleo correto, correspondível no manual do carro, até o câmbio mais robusto pode pedir arrego, não é mesmo? Curiosamente, uma vantagem que muita gente cita do câmbio CVT é a suavidade. Também é visto como defeito por alguns motoristas. Isso porque, em certas situações, ele dá a sensação de que o carro está escorregando ou que o motor está gritando sem aumentar a velocidade de forma proporcional. Essa sensação estranha é chamada de efeito elástico. Não significa necessariamente um defeito, mas já deixou muita gente desconfiada achando que o câmbio estava ruim, quando na verdade era só característica natural dele. No fim das contas, os 3 grandes motivos que levam seu câmbio CVT para a oficina hoje em dia são bem claros: superaquecimento, falta de manutenção correta e mau uso por parte dos motoristas. Esses 3 pontos correspondem pela maioria esmagadora das falhas que a gente vê no mercado. E a lição que fica é simples: não existe câmbio milagroso. Por mais que a tecnologia avance, nenhum sistema está livre dos problemas se o dono não fizer sua parte. É isso aí. E aqui vai o ponto final. Se você tem ou está pensando em comprar um carro com câmbio CVT, não caia nas promessas de manutenção zero para a vida toda. Cuide do fluido, use o carro com consciência e fique atento aos sinais. Assim, você aumenta muito as chances de rodar tranquilo e sem surpresas desagradáveis. É isso aí. Agora eu quero saber de você. Você já teve problema com seu câmbio CVT ou conhece alguém que já teve esse tipo de problema? Comenta aqui embaixo nos comentários. E se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo. Valeu!